Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então vamos dar seguimento às nossas aulas, né, do nosso módulo de Ciências Fisiológicas e nosso componente modular de Introdução aos Sistemas Fisiológicos, certo? Então, dando continuidade, né, nós já trabalhamos o sistema cardiovascular, o sistema renal e agora a gente vai trabalhar sobre a fisiologia respiratória, certo? Que são os 3 pontos, então, que vão cair na nossa primeira avaliação, na N1. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais do sistema respiratório, tá? Da fisiologia do sistema respiratório. Então, a gente vai ver a importância desse sistema, quais são as funções, quais os principais componentes do sistema respiratório, qual a diferença entre respiração celular e respiração externa e como ocorrem as trocas gasosas, tá? Então, para a gente começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre quando, né, a gente tem o oxigênio aí sendo utilizado pelos organismos e a importância dele em termos de vida, né? A gente tem na época do Cambriano, que é mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, a gente tem o que né, os pesquisadores falam que é o Big Bang da evolução. Por quê? Se a gente for observar, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, a gente tem as primeiras células vivendo aí, né? A partir disso, então, a gente tem, no decorrer da evolução, a fotossíntese, surgimento da fotossíntese, as bactérias quimiosintetizantes, formação da camada de ozônio, surgimento dos eucariotos, os primeiros eucariotos, né? Os eucariontes, então, que formam então os seres multicelulares, né? Onde a gente tem, a partir mais ou menos de 4 bilhões de anos, a gente tem o surgimento dos seres multicelulares, e esse surgimento dos seres multicelulares foi extremamente importante para o desenvolvimento de todas as formas de vida que a gente conhece hoje, tá? E isso está totalmente conectado com o aumento do oxigênio na atmosfera, tá? Então, conforme aumentou a disponibilidade de oxigênio, houve então a explosão do Cambriano, que é a explosão de vida, tá? Praticamente todas as vidas que a gente conhece hoje. E por que então que isso foi tão importante? Porque isso fez com que os organismos pudessem utilizar o oxigênio através da via aeróbica, né? Onde então a gente tem um ganho final, de produto final, de 36 moléculas de ATP. A gente tem a nossa cadeia transportadora de elétrons, que ficam lá nas cristas mitocondriais da mitocôndria, e com a glicose, né, que é transformada em NAD, FAD, então esses elementos, né, que são então utilizados na cadeia transportadora de elétrons, para que seja produzido no final, né, dessa cadeia transportadora ATP, é necessário ter o oxigênio, né? O oxigênio, então, ele é um produto essencial para a produção de ATP no mecanismo de metabolismo aeróbico, tá? O anaeróbico é um metabolismo que já existia, no entanto, ele não proporciona muitas moléculas de ATP, que são essas moléculas de energia, então, que a partir daí fazem com que os organismos possam se desenvolver, ser organismos mais complexos, tá? Então, com essa explosão do Cambriano e com o surgimento de organismos multicelulares, com o aumento da pressão da disponibilização do oxigênio na atmosfera, foi possível então se desenvolver muitos tipos de organismos, né? Inclusive nós, Homo sapiens. Então, a principal função do sistema respiratório são as trocas gasosas, tá? E ele é um sistema que atua aí na homeostase do organismo, né? Porque é um sistema, então, que
vai estar colaborando indiretamente com várias outras funções, como, por exemplo, a própria questão da acidificação das células, né? Quando ocorre a saída do CO2, isso é extremamente importante, essa troca, né? Para não fazer com que o pH do nosso sangue fique ácido. Uma vez que ocorre a acidificação do nosso sangue, isso muda completamente as enzimas, né, que atuam no nosso organismo. Então, esse sistema é um sistema extremamente importante. A gente pode ficar alguns dias sem nos alimentarmos, mas se a gente ficar poucos minutos, né, sem respirar, a gente morre. Então, é um sistema essencial. Existem algumas propriedades físicas da questão do oxigênio, do nitrogênio, do CO2, né, do gás carbônico, que são os gases, então, principais gases aí que ocorrem as trocas, né, do nosso organismo. E a gente tem a questão da solubilidade dos gases, tá? Então, a gente tem gases, os gases eles são solúveis em água, certo? Como que ocorre isso? Através de uma difusão, né? Então, vai passar através de pressão, onde tem mais moléculas, por exemplo, vai passar para locais onde tem menos, tá? Então, como a gente já conhece as leis aí da difusão. E, no entanto, a gente tem alguns fatores que influenciam, né, a solubilidade desses gases, como a natureza do gás, por exemplo. O CO2 ele se dissolve muito mais, muito melhor em água do que o oxigênio, tá? A gente vai ver isso aí ao longo da aula. E a gente tem, né, a questão da pressão do gás na fase gasosa. A pressão do gás influencia, então, na solubilidade dos gases, a temperatura e a presença dos solutos. Então, são alguns fatores que vão estar influenciando nessa questão da solubilização dos gases na água, né, ou no nosso sangue, certo? Então, isso são questões iniciais aí para a gente ir pensando sobre a importância desses gases, principalmente o oxigênio e o CO2, que é os principais gases de trocas gasosas aí do sistema respiratório. E aí a gente tem a lei de Boyle, né? Boyle, que ele nos fala que a temperatura e o número de moléculas de um gás permanece constante. Então, se a gente vê aqui nessa ilustração, a gente vê que a temperatura e o número de moléculas, elas continuam constantes. O que vai mudar é a pressão, certo? Então, a redução do volume, quando a gente emite uma pressão, a gente reduz o volume, isso faz com que aumente a colisão das moléculas, certo? E isso vai influenciar, obviamente, a passagem dessas moléculas para um lugar que tenha menos pressão, tá? Então, isso tem tudo a ver com o que acontece no sistema respiratório, não só no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, que são sistemas aí que atuam junto, né, para garantir a homeostase do organismo, tá? Então, uma vez que a gente emite uma pressão, não vai alterar o número de moléculas de um gás, porque ele se mantém constante segundo a lei de Boyle, tá? O que vai alterar então é esse volume e, inconsequentemente, essa pressão, certo? E a gente sabe, né, que conforme ocorre o aumento da altitude, né, a gente vai ter uma diminuição do percentual de oxigênio. Por que isso acontece? Porque é como eu acabei de falar para vocês, é a questão da pressão, né? Então a gente tem aqui no nível do mar, né, uma pressão aí, nós temos uma disponibilização de 100% de oxigênio, porque a gente não tem nenhuma pressão atuando, né? Conforme vai aumentando a altitude, aumenta, né, a pressão, certo? E aí nós temos o pico lá no Monte Everest, né? O local onde tem, então, qual é o maior desafio de escalar o Monte Everest? É o nível de oxigênio ser rarefeito, né? Mas existe menos moléculas de oxigênio? Não, não é isso. É que as moléculas de oxigênio elas estão mais espalhadas. Logo,
ó, como esse exemplo aqui, elas vão ficar mais espalhadas porque a pressão está maior, desculpa, menor, né? Então, o que acontece? Não, maior, né? Aumento da pressão. Então, o que acontece? Essas moléculas, elas vão ficar, todas elas, espalhadas. Uma vez que elas ficam espalhadas, fica mais difícil. A gente precisa inalar, né? Fazer movimentos de trocas gasosas mais intensas para conseguir ter a disponibilidade de oxigênio que o nosso organismo precisa para manter a homeostase. Tá? Então aí a gente tem esse quadrinho para simbolizar o que a gente está trazendo nessa introdução aí sobre o sistema respiratório, sobre os gases. Aí eu trouxe para ilustrar também um ocorrido que foi que aconteceu na África, mais ou menos em 1983, se eu não me engano, onde existiu um lago, né? E ocorreu um estouro nesse lago, um estouro que até hoje não se sabe o motivo, né, desse estouro dentro desse lago. E aí o que que acontece? Esse estouro fez com que a água fosse lançada a quase 100 metros de altura e criasse um pequeno tsunami, tá? Esse estouro, né, fez com que liberasse milhares de toneladas do gás monóxido e dióxido de carbono. Esse monóxido, ele é um gás que ele tem muita afinidade com a hemoglobina, tá? Que é a molécula que carrega o nosso oxigênio. E aí, o que que aconteceu? Uma vez que ele se ligou a essa hemoglobina, né, o monóxido se liga à hemoglobina, o oxigênio não consegue se ligar. Isso fez com que as pessoas morressem por asfixia, né? 2.000 pessoas, mais 3.000 cabeças de gado morreram por conta desse fenômeno. E isso foi um fenômeno até hoje não explicado, tá? Então, a partir disso, né, que eu expliquei para vocês, até agora a gente começa a entender um pouquinho sobre quais são os componentes do sistema respiratório, certo? Então, os componentes do sistema respiratório, a gente pode dividir eles em sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. O sistema respiratório superior, nós temos a cavidade nasal, tá? Nós vamos ter a faringe, as pregas vocais, tá? A laringe e a traqueia. Tá? O esôfago, ele já faz parte do sistema digestório, tá? Não faz parte do sistema respiratório. Então, a gente tem aqui, ó, cavidade nasal, nós vamos ter faringe, laringe e traqueia como o sistema respiratório superior, tá? O sistema respiratório inferior, ele parte da traqueia, aí ele vai descer até os brônquios, onde nós vamos ter os pulmões, certo? Esses brônquios, eles vão se ramificar em bronquíolos, e esses bronquíolos vão terminar, né, nos alvéolos pulmonares, milhões e milhões de alvéolos pulmonares, certo? O sistema respiratório inferior, né, como eu falei para vocês, então. Parte da traqueia para os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Além disso, nós temos toda uma musculatura que é essencial, tá? Que compõe aí, é bastante importante, que a gente chama de mecânica, né, da respiração, que são os músculos intercostais internos e internos, os músculos abdominais, o diafragma, tá? Os músculos intercostais externos e o esternocleidomastoideo, tá? E os escalenos, que são musculaturas aqui, esses nomes vêm lá da anatomia, né? São musculaturas aí, todas elas que são extremamente importantes para ajudar no mecanismo de inspiração e expiração, certo? Aí aqui, ó, nós temos a ramificação das vias aéreas, certo?
onde então a gente começa, né, o sistema condutor, né, vem da traqueia, aí nós temos os bronquíolos principais, que é o direito e o esquerdo, nós temos os bronquíolos menores, que vão começar a se dividir, como está mostrando aqui, né, a tabelinha, e conforme quanto mais se divide, maior vai ser a área, né, dessa divisão. Então, quanto maior a área, mais fácil é de ocorrer as trocas gasosas, certo? Então, lá nos nossos bronquíolos e alvéolos, nós vamos ter, então, a superfície de troca gasosa, tá? Onde vai acontecer a hematose, né? A troca entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, certo? Aqui, então, a gente tem essa figura que é a figura, digamos, da nossa aula, né, de hoje, onde a gente mostra, a gente consegue observar a hematose, que eu acabei de falar para vocês, a hematose pulmonar, né, que é um processo fisiológico de trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, tá? A gente vai ter, então, o que a gente vai chamar de ventilação, né? Onde é a respiração externa, respiração pulmonar, onde vai acontecer a troca gasosa, tá? Dos alvéolos para os capilares. Depois a gente vai ter a troca 2, que vai ser entre o pulmão, né? A troca 1 entre a atmosfera e o pulmão, que é a ventilação, a troca 2 entre o pulmão e o sangue, tá? Depois nós vamos ter o transporte desses gases, certo? Pelo sistema cardiovascular, sistema circulatório, onde a gente tem a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, lembram? E a gente vai ter a terceira troca, que aí sim a gente tem a respiração celular propriamente dita. Onde que essas trocas vão acontecer? Lá nos tecidos, lá nas células, certo? Então, a gente vai ter a troca entre o sangue, né, onde vai vir lá das artérias e dos capilares sistêmicos até chegar no tecido. Nesse tecido aqui, a gente vai ter então, uma necessidade de oxigênio, né? E aí a gente vai ter essa troca. A pressão parcial do oxigênio aqui, ela tá menor e aqui tá mais alta. Então, o oxigênio vai passar para as células, vai ocorrer a respiração celular, lá na cadeia transportadora de elétrons, na mitocôndria. O produto final vai ser ATP e CO2. Esse CO2 vai sair aí então por esses capilares e pelas vênulas, que vão levar então até a circulação pulmonar novamente, para que ocorra a troca gasosa novamente. Certo, pessoal? Bastante importante também da gente mencionar nessa nossa aula aí de introdução é a importância do epitélio respiratório. O epitélio respiratório, então, ele vai ser constituído por muitas. Aqui nós temos uma figura esquemática, aqui nós temos uma figura da histologia, certo? Vocês estão aprendendo aí também, né, nos nossos módulos que são todos relacionados. Então, a gente vai ter aqui, ó, o epitélio ciliado da traqueia, tá? Onde a gente vai ter as células calciformes, que são muito importantes para a produção de muco. Nós vamos ter uma superfície desse tecido apical aqui, ó. Então, aqui nós temos a parte basal, aqui nós temos a parte lateral dessa célula e aqui nós temos a parte apical. Lembrando que é sempre na parte apical que nós vamos ter as modificações desse epitélio em termos de microvilosidades, de cílios, certo? Então, a gente vai ter então os cílios. Esses cílios são super importantes porque eles retêm partículas de pó, assim como eles movem o muco para a faringe, tá? E protegem então esse sistema respiratório, certo? A gente vai ter aqui, ó, o núcleo das nossas células. Essas células são epiteliais colunares, ó, porque elas é como se fosse
como se fosse uma grade, né, onde várias células, então, vão formar uma coluna, né, desse tecido epitelial respiratório. E aí, esse tecido, então, ele é extremamente importante na secreção desse muco que é produzido pelas células calciformes, pois essa camada de muco liberado, né, ela vai aprisionar partículas inaladas, que são as partículas que não são legais aí, né, para entrar lá no nosso sistema respiratório. E esse muco ele vai secar depois, aí vai ter o que, né, ele vai se consolidar, e aí tem o que a gente chama de as secreções nasais, ranhos, etc, né, que a gente chama aí os nomes mais populares. Certo, gente? Aqui nós temos, então, falando um pouquinho sobre a questão da mecânica da ventilação, tá? Da ventilação pulmonar, certo? Então, aqui nós temos, nessa figura, a gente está, no caso, em repouso, né? Então, a gente não está respirando, digamos assim, né? No milissegundo que nós não estamos respirando. Como que está? O diafragma, ele está relaxado. Quando ele está relaxado, ele está nessa posição aqui, certo? Aqui, então, estão os nossos pulmões. Quando a gente tem a nossa inspiração, quando a gente inspira, inspirem aí junto comigo, nós temos o quê? A expansão do nosso pulmão, dos sacos alveolares, dos brônquios, para o ar entrar, certo? Então, quando a gente inspira, o diafragma ele se contrai, então ele vai para baixo. Ele, juntamente com todos os músculos que eu mostrei para vocês nessa figura aqui, os músculos esternocleidomastoides, calenos, intercostais internos, externos, os músculos abdominais, todos eles ajudam, então, quando se contraem, a puxar, então, os sacos alveolares, né, o pulmão em si, para que possa encher os pulmões de oxigênio, certo? Então, a gente tem, então, a contração, puxada de todos esses músculos para baixo e para os lados, ok? Isso vai fazer o quê? Aumentar o volume torácico. Quando a gente tem a expiração, a saída de oxigênio, tá? A gente vai ter, então, uma redução desse volume torácico. Então, o nosso diafragma, o que ele vai fazer? Vai relaxar, logo ele vai para cima, vai ser empurrado, tá? E a musculatura toda, essas fibras musculares todas relaxam quando a gente expira, coloca o oxigênio aí para fora. Na verdade, o CO2 para fora, né, gente? Quando a gente inspira, a gente inala oxigênio e expira, coloca para fora aí o CO2, certo? Entenderam isso? Então, fica uma questãozinha aí para vocês pensarem, tá? A importância do diafragma na mecânica da ventilação. Bem, então, agora falando um pouquinho, introduzindo um pouquinho sobre as trocas gasosas, a gente vai falar sobre a questão da pressão, tá? Do oxigênio, do CO2 nos pulmões e no sangue. Nós vamos falar um pouco, então, da questão do transporte do oxigênio e do transporte do CO2, certo? Bem, então aqui nessa figura, né, que é a nossa figura clássica aí, que eu apresentei ela um pouquinho anteriormente para vocês, toda vez que a gente inspira, então, nós vamos ter a entrada do oxigênio. Esse oxigênio, ele vai ser, então, o nosso passo 1, aí, troca do oxigênio na interface capilar alveolar, certo? Essa primeira interface aqui. Depois, nós vamos ter o transporte desse oxigênio, que vai ir, né, ser transportado pelo sistema cardiovascular, nosso coração como bomba aí, bombeando esse nosso oxigênio que vem da nossa circulação pulmonar. A gente vai ter, então, lá nas nossas células, a hematose, né, onde vai ser, não, desculpem, gente, hematose é quando ocorre o transporte do alvéolo para os capilares. A gente vai ter as trocas de oxigênio nas células, então a gente tem aqui a troca
entre os capilares em si, né, do oxigênio para as nossas células, que vão estar com pouco oxigênio. Aqui a gente tem o processo, então, de respiração celular, certo? Depois, no 4 aqui, nós vamos ter trocas de CO2 nas células para o nosso sistema, nossa circulação sistêmica, então, que vai levar esse, através das vênulas, veias, né, as grandes veias, para o nosso coração, que vai bombear, né, então nós vamos ter o transporte aí desse CO2 através das veias e vênulas, vai chegar aí até a nossa artéria né, pulmonar, que vai levar, então, esse nosso CO2, esse nosso gás carbônico, para acontecer as trocas na interface capilar alveolar novamente, certo? E em relação às pressões, tá? É importante que vocês entendam a diferença entre oxigênio e CO2 no que se refere à solubilidade dos gases, que a gente estava falando, que eu apresentei para vocês lá no início, né, da nossa aula. Então, a gente tem aqui, tá, um exemplo do estágio inicial, né, nenhum oxigênio em solução, certo? Aqui, ó, pressão em milímetros de mercúrio desse oxigênio é zero. E a pressão aqui desse oxigênio na atmosfera, digamos assim, é 100 milímetros de mercúrio, tá? No B, a gente tem um exemplo do oxigênio quando ele dissolve-se, tá? Então, o que essa figurinha quer nos mostrar? Ela quer nos mostrar que a pressão parcial do oxigênio nos líquidos, ela é menor do que a pressão parcial do CO2, tá? Por que isso? Porque o oxigênio, ele tem uma dificuldade de se solubilizar em meio aquoso. O CO2, ele não tem essa dificuldade, ele tem facilidade de se dissolver em meio aquoso, tá? Então, isso é uma explicação de por que o oxigênio o oxigênio aí, ele precisou, né, digamos assim, através da evolução, de uma célula específica para transportar ele, que é a nossa hemácia, tá? Nosso ou eritrócito, né? Então a gente tem aí a hemácia como uma célula extremamente importante que precisa então, né, ela é necessária então para transportar o oxigênio, porque o oxigênio tem essa dificuldade aí de se baixa solubilidade, tá? Dele na água, tá? Diferente do CO2. O CO2 tem mais facilidade aí de se dissolver, tá? Aí, gente, nós temos essa figurinha aqui, tá? Que vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar os gases e a difusão deles, tanto do alvéolo para os nossos sistema circulatório, quanto do nosso sistema circulatório para o nosso tecido, que aí é quando ocorre a troca gasosa lá no nosso tecido, tá? Na célula, aqui, ó, nas nossas células, certo? Então, ó, prestem atenção. A pressão parcial de oxigênio no alvéolo, ela é de 100 milímetros de mercúrio, certo? Então, a gente tem essa pressão parcial sendo, né, trocado aí, né, através do nosso sistema circulatório. Essa pressão, então, ela vai ser levada até o nosso tecido. Olha só a pressão parcial de oxigênio lá no nosso tecido. Ela é, em média, aí, de 40 milímetros de mercúrio, tá? Então, isso facilita, essa pressão, né, do oxigênio, por ela estar baixa no nosso tecido, claro, né, o nosso tecido já consumiu, já produziu ATP, já precisou, então, de várias moléculas para ter o gasto energético, né, então consumiu ATP, consumiu oxigênio, então, por conta disso, tem, então, uma baixa pressão, certo? Porque já consumiu oxigênio.
E aí, então, quando ocorrer, né, a pressão do oxigênio, quando ocorre as trocas, né, no nosso sistema circulatório, na parte de vênulas, veias, enfim, ela é mais baixa do que nas nossas artérias, né? Então, isso vai facilitar o processo de troca, né, da nossa pressão parcial de oxigênio, tá? Então, é assim que vai acontecer, que vai sair lá do nosso alvéolo para nossa artéria e vai acontecer a troca da difusão de oxigênio lá no nosso tecido, certo? Aí, como que acontece a pressão, a troca, então, como que estão essas pressões em relação ao CO2, tá? Está assim, ó, no nosso alvéolo, a pressão parcial de CO2 é mais ou menos 40 milímetros de mercúrio, tá? Lembrando que, vamos fazer só o mecanismo ao contrário, tá? Quando a gente tem, ó, o nosso CO2, né, sendo consumido, então a gente consome o oxigênio, libera CO2. CO2 ele vai estar uma pressão maior, certo? Do que ele chega lá no nosso alvéolo com uma pressão maior do que o próprio alvéolo. Isso facilita a troca, tá? Dessa pressão aí, porque a gente tem uma pressão maior aqui do que aqui, né? Que nem aqui nós vamos ter uma pressão maior de oxigênio, uma pressão parcial de oxigênio maior do que nos nossos tecidos. É essa força, essa pressão que vai fazer com que as moléculas se dissolvam, por difusão, né? Tá? Então aqui a gente vai ter, né, o nosso tecido, a pressão parcial de CO2 nas artérias, ela é 40, então o que vai acontecer? Como a pressão parcial do nosso tecido é maior, isso tende por difusão a passar então aí para as nossas veias, vênulas, até chegar no nosso alvéolo, que tem uma pressão parcial de CO2 menor do que está chegando aí, tá, gente? Então, mais ou menos assim, mais ou menos assim não, é assim que as trocas elas vão acontecer, certo? Aí nós temos uma figurinha que vai mostrar um pouco das condições patológicas que reduzem a ventilação alveolar e trocas gasosas, tá? Para nossa aula não ficar muito extensa, eu não vou explicar exatamente todas elas, tá? Tá no livro da Silverstorm, para vocês poderem acompanhar melhor isso, tá? Então, assim, aqui a gente tem um pulmão normal, né, onde a gente vai ter a pressão parcial do nosso oxigênio normal, que se dissolve, então, na nossa pressão, nos nossos vasos, nossos capilares, também de maneira normal, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o asma, né? O que é o asma? É quando existe uma pressão parcial de oxigênio baixa no nosso alvéolo, que deveria estar alta, porque existe uma constrição. O que é a constrição? É estar apertando, né? Mais apertado. Uma constrição dos bronquíolos. Logo, a pressão parcial do nosso oxigênio nos capilares é baixa e a pessoa, né, tem uma dificuldade aí de respirar, certo? Essa figura aqui também é para ilustrar para vocês a questão de que existem várias camadas, tá? Desde que sai lá do nosso alvéolo até chegar no nosso eritrócito, na nossa hemácia, tá? O oxigênio, tá? Então, e essas camadas todas, elas são importantes, né? Porque elas conferem também a barreira de seletividade aí, né? Até chegar no nosso eritrócito, tá? Então, existem a camada do surfactante, que nós vamos estar falando um pouquinho melhor dele aula que vem, o epitélio alveolar, né, do nosso alvéolo, as membranas basais desses dois fundidas, membrana basal, mais aqui no caso, o núcleo da nossa célula endotelial, né, que é uma célula, então, que está extremamente acoplada aí ao nosso alvéolo, ela é muito importante, né, principalmente em relação à produção de
moléculas, né, que são importantes para a parte da difusão, tá? Que nós também vamos falar um pouquinho melhor sobre elas na próxima aula. E até chegar no nosso eritrócito, tá? Então, essas camadas aí todas existem e são camadas importantes aí do nosso sistema. Aí nós temos a questão do transporte de oxigênio, tá? Na semana que vem eu vou falar desse mecanismo um pouquinho melhor para vocês. Hoje eu vou apresentá-lo, tá? Então, como que acontece? Como eu falei, como o CO2, né, o oxigênio, ele não é tão dissolvido, ele ele não funciona tão bem dissolvido em meios líquidos. Foi necessário, então, o desenvolvimento aí de uma proteína, no caso, né, de uma célula que seja específica em carregar o oxigênio, tá? Que é a hemoglobina, né? Então, a hemoglobina, ela é, então, uma proteína que se liga ao oxigênio, certo? E essa ligação aqui de hemoglobina com oxigênio, ela carrega 98% do oxigênio, tá? E apenas 2% desse oxigênio está dissolvido no plasma. Então, o nosso eritrócito, né, é ele que vai, então, levar o nosso oxigênio até, né, no caso aqui vai acontecer por difusão, como eu mostrei as pressões, né, lá para vocês, aqui é o nosso sangue com os nossos eritrócitos, né, dissolvidos, e aí aqui por difusão o oxigênio vai se dissociar da hemoglobina e vai passar aí para dentro das nossas células, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver como que ocorre essa dissociação, alguns fatores que interferem nesse mecanismo de dissociação da hemoglobina com o oxigênio, tá? Que são importantes, como a temperatura, o pH, a acidez, né? Da hemoglobina, tá? Aqui nessa figura aqui, mostra, então, a questão de que o oxigênio dissolvido no plasma, a pressão parcial dele, né, do alvéolo para o plasma, né, sem a hemoglobina, ela é praticamente zero, tá? Quando a gente tem essa associação do oxigênio com a hemoglobina dentro da nossa hemácia ou do nosso eritrócito, a gente tem, então, muito desse oxigênio dissolvido dentro aí das nossas células, tá? E isso é bastante importante para que ocorram as trocas e essa hemoglobina, então, ela leve o nosso oxigênio para as nossas células, tá? Então, aqui que a gente tem a nossa molécula de hemoglobina, tá? A hemoglobina, então, ela é uma proteína complexa, tá? Ela é complexa porque ela tem 4 cadeias polipeptídicas. O que são polipeptídicos? Polipeptídeos, desculpem. São, então, todas uma sequência de nucleotídeos, né, que vão formar proteínas, certo? Então, a gente tem vários, cada uma dessas cadeias é polipeptídeos. Então, vários nucleotídeos formando uma proteína. Então, aqui nós temos 4 proteínas complexas juntas, por isso que a hemoglobina é uma proteína complexa, tá? Então, essa proteína, ela tem, então, 2 cadeias alfa, que a gente chama, e 2 cadeias beta. No meio de cada uma dessas cadeias, a gente tem o que a gente chama de grupo M. E esse grupo M, ele tem ferro no seu interior. E isso é muito importante, porque o ferro, ele tem uma alta afinidade com o oxigênio. E é por conta disso que o oxigênio se liga ao ferro, tá? E a esse anel porfirínico, né, que tem como elemento central o ferro, o grupo M, tá? E a gente tem uma molécula de hemoglobina, pode ligar 4 moléculas de oxigênio, porque cada uma dessas cadeias da molécula de hemoglobina tem um grupo M, certo? Então, uma hemoglobina pode se ligar até 4 moléculas de oxigênio,
certo? E é bastante importante falar que existe uma relação de reversibilidade. Uma vez que ocorre uma ligação do oxigênio, todas as outras moléculas, todas as outras cadeias, né, com seu grupo M, com seu anel porfirínico, né, com sua molécula, com seu átomo de oxigênio, de ferro, vai então ligar todas as moléculas de oxigênio nessa hemoglobina. Então, essa questão de ser essa ligação reversível, né, ela acontece, assim como uma molécula se liga, e faz todas as outras se ligar, uma vez que desliga, né, desacopla uma molécula de oxigênio dessa cadeia aí da hemoglobina, todas as outras moléculas de oxigênio se desligam, digamos assim, também, tá? Vou explicar um pouco melhor disso na próxima aula. Aqui a gente tem o transporte do gás carbônico. O transporte do gás carbônico, 70% dele é no plasma, tá? E apenas, então, 23% é através do eritrócito, tá? Da nossa hemácia. E a maior percentual dele é através de bicarbonato, porque o bicarbonato, como a gente até viu lá na nossa aula de sistema renal, ele se dissocia muito fácil, né, ele se dissocia muito fácil, o bicarbonato, ele, assim como ele se associa, ele se dissocia muito fácil em ácido carbônico, né? E então essa facilidade dessa reação faz com que seja mais fácil desse oxigênio ser então carregar esse gás carbônico, desculpa, ser carregado através de bicarbonato, certo? 70% dele através de bicarbonato, apenas 7% é dissolvido. Então, é dessa maneira aqui, através dessa maneira de ser, né, do bicarbonato de sódio, que a gente tem essa passagem aí do CO2 no plasma, tá? E a gente tem a ação aí da anidrase carbônica, que é um mecanismo de transporte, né? Essa enzima, então, faz essa conversão do bicarbonato em ácido, bicarbonato me esqueci o nome, depois eu boto aqui para vocês, em ácido carbônico, lembrei, tá? Aí, então, essa figurinha, ela resume aí o que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, lembrando que a aula de hoje é para apresentar para vocês esse sistema, certo? Esse sistema respiratório. E a gente tem, então, aí, né, através dessa figurinha, mostrando um pouco das questões da pressão parcial de oxigênio e do CO2, desde quando a gente sai lá do nosso alvéolo, na verdade, da nossa atmosfera, né, ó, que a gente tem a pressão do oxigênio maior que a pressão do CO2, isso faz com que entre oxigênio através do nosso sistema respiratório. A gente tem nos nossos alvéolos uma pressão maior do que aqui, digamos, no nosso sistema circulatório, né? Então, a gente vai ter a passagem desse oxigênio através da ligação na hemoglobina, né? Da nossa hemácia, da célula, né? Isso vai levar, então, a nossa hemoglobina ali, ó, 98% vai ser, então, carregada para as nossas células. Então, a pressão parcial carregada via hemoglobina, né? Para as nossas células, a pressão parcial do nosso oxigênio é de 40, né, milímetros de mercúrio. Então, por isso ocorre, então, a passagem do oxigênio diretamente por difusão. Aí a gente tem o CO2, aí, a pressão parcial do CO2 maior nas nossas células do que no nosso pressão parcial do nosso sistema circulatório, né? Isso vai fazer, então, que o nosso sangue venoso tenha uma pressão parcial de CO2 de 46, que vai chegar no nosso alvéolo, ó, a pressão parcial de CO2, 40, que por difusão vai levar os nossos... olha só como é que está a pressão parcial do CO2 no ar, né, no caso, 0,25. Então, através disso vai fazer com que ocorra a saída, então, através da expiração do nosso CO2, certo?
E então, gente, lembrando então da importância, né, do que a gente também falou um pouco aí da nossa aula, do nosso diafragma, né, que é uma musculatura aí que é extremamente importante para ajudar na questão da mecânica da ventilação, certo? Lembrando das divisões sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior, tá? Onde então a gente tem cavidade nasal, faringe, laringe como sistema respiratório superior, sistema respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, certo? A gente vai ter então esse sistema condutor, né, que é então traqueia, brônquios, brônquios menores e bronquíolos. A gente tem uma superfície de troca lá nos nossos alvéolos, onde a gente tem então um aumento dessa área muito maior, né, do que, por exemplo, nos nossos brônquios, certo? E isso facilita então as trocas gasosas, certo? Onde a gente tem a diferença aí entre a troca, a ventilação, né, a respiração pulmonar, respiração, como a gente fala, né, a respiração que é a ventilação, as trocas gasosas, e a respiração celular, que é a troca, então, lá nas nossas células, principalmente quais as células? Na nossa mitocôndria, certo, pessoal? Então, por hoje é só, né? Eu vou mandar para vocês mais as atividades, né, que não precisam ser entregues, mas vai contar para ajudá-los aí nos estudos, certo? E qualquer dúvida, então, sabe que é só entrar em contato. Abraço a todos, até mais.